Aleluia. Você sabe qual a maior mentira de Satanás? É uma tal de uma profecia que circula por aí, dizendo que o melhor de Deus está por vir. E por causa dessa profecia mentirosa, gera uma ansiedade indevida nas nossas almas. Não tem nada melhor para vir, irmãos, não tem, não vai vir nada melhor. Sabe por quê? Porque já veio, e está aqui no nosso meio. É Ele, Jesus, o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir e veio, o desejado entre todas as nações, o cantor da Galileia, aquele que Ele mesmo é o sim, é o amém. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas e por Ele foram feitas todas as coisas e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a resposta. Ele é a solução. O que o nosso inimigo faz é um poder terrível, chamado engano, chamado encantamento. E com esse poder de engano, de encantamento, muitas vezes nós dormimos o sono da mesmice e tem um sono perigosíssimo que é chamado sono da incredulidade. A exigência de falar com Ele é muito grande. A exigência de se aproximar dEle é muito grande. A exigência é crer que Ele existe. Que Ele existe. Não é tão simples assim. Há uma exigência muito séria para se começar uma oração e para se manter uma oração. Há uma exigência muito séria da parte de Deus para se começar e manter um relacionamento com Ele. É crer que Ele existe. É crer que Ele ouve. E muitas vezes o nosso inimigo nos engana dizendo: com tanta coisa que ele tem para fazer, será que ele vai ouvir o Serginho, o pastor Sérgio? Tanta coisa que Deus tem para fazer, um universo para tomar conta. E o acusador vem lá zombando da tua cara muitas vezes, com a incredulidade, e fala: você acha que ele vai ouvir você? Logo você, Francisca? Logo você que ele vai ouvir? Logo você que ele vai ouvir? E sabe qual a desgraceira disso? E que muitas vezes nós acreditamos no diabo e não acreditamos em Deus. O pecado de Adão foi esse. Ele não acreditou em Deus. Nosso primeiro pai pecou, nós semelhantemente. Ele duvidou de Deus. Ele ofendeu, chama ofensa, né? Ele ofendeu a Deus, duvidando do relacionamento que já havia entre eles, todos os dias, pela viração do dia. O profeta Ezequiel vai dizer que esse ser, ele andava no jardim de Deus. E andava nas pedras afogueadas. E a sua aparência é de imponência, porque se cobria com todo tipo de pedra preciosa. É um cara que chama a atenção. A sua fala é doce e delicada, sutil. Não tem pressa. Apesar que no nosso estudo do Apocalipse dizer que tem pressa, mas aquela pressa é uma pressa no cronos
no espiritual. Aqui, no Cronos, lá no Kairos ele tem pressa. Mas aqui no Cronos, no tempo do homem, ele não tem pressa nenhuma. Nenhuma. Ele espera. Ele espera. Ele espera o momento certo. E uma das coisas que ele mais gosta, dizia lá no interior, que cabeça vazia é oficina do diabo, né? E uma das coisas que ele mais gosta realmente é isso, cabeça vazia. É o tal do cabeça oca, né? A palavra de Deus diz que as nossas armas, elas não são carnais, 10:4, né, de 2 Coríntios, não são carnais, mas elas são, sim, poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E fortaleza não se constrói da noite para o dia. É um tijolinho de cada vez, e a argamassa. Então Satanás, na hora de construir uma fortaleza no teu psique, no teu entendimento, na tua alma, não se preocupe, ele não tem pressa. E ele sabe que ele tem que colocar uma argamassa de qualidade. Ele sabe que tem que estruturar bem. Porque, afinal de contas, ele vai construir uma fortaleza. E uma fortaleza não se levanta da noite para o dia. Isso que eu estou tentando fazer aqui, em 3 sessões, aqui em 3 cultos, levaria um ano, levaria grupos de conversa, de terapia, de oração, de entendimento, de confissão, de abandono, de tanta coisa. Nós estamos tentando pelo menos chamar a atenção. Que nesse iceberg que você está vendo só a ponta dele. Imagina que no mar, um iceberg, aquela montanha de gelo. Você está vendo só a pontinha. Você só vê de 5 a 10% do iceberg. 90 a 95% do iceberg está para baixo. Está para baixo da água. Está imerso. Um desses afundou um navio famoso chamado Titanic. Então, o BO da vida, das frustrações, das decepções, da culpa, não está visível. Está bem escondido. E ele esconde. Jesus nos ensina, em Lucas capítulo 11, Jesus nos ensina dizendo que o valente, diz que ele guarda armado, muito bem, o que ele tem. Ele põe aqui dentro, blinda, e quando você tenta mexer, teu filho, sua mulher, teu marido, teu amigo, teus discípulos, a pessoa, ela se defende. Opa, aqui não. Está pensando que o Senhor é o quê? Isso aqui são minhas emoções, isso aqui são meus problemas. Teve um dia que eu entrei com um saco aqui tentando representar isso, né? São os meus traumas, são as minhas amarguras. Isso aqui é problema pessoal. O negócio do pastor é ler Bíblia e fazer oração. E me abençoar. A menina perguntou para mim, por que você não trabalha de pastor? Eu falei, eu não tenho coragem. No sistema, né? Não aqui. Aqui eu trabalho graciosamente e voluntariamente. Mas no sistema paga bem, viu? Paga muito bem. Um bom curso de adequação, se adequa bem à empresa, às normas da empresa, e se tem cota e meta para bater. Só que tem que falar o que as pessoas querem ouvir,
não o que as pessoas precisam ouvir. Uma das maiores causas de inimizade da minha vida como pastor foi falar o que as pessoas precisam ouvir. Se eu falasse o que as pessoas querem ouvir, eu teria tantos amigos, as pessoas me dariam dinheiro, me dariam presentes, me acalentariam. E é tão simples falar o que a pessoa quer ouvir. Você é uma boa pessoa. É que as pessoas te perseguem. Você é uma ótima pessoa. Você faz de tudo para melhorar a vida das pessoas. É porque as pessoas não te entendem. Você faz o possível para adiantar. Quando você não pode adiantar, você fica quieto. É o diabo que está te perseguindo. É tão simples. Alcançar o âmago, alcançar a alma da pessoa. É tão simples. É como você chegar numa pessoa com a gangrena, os vermes saindo, e você dá um analgésico para ela tomar e falar: pode confiar que esse remédio vai valer. A crueldade, né? E Deus chamou homens semelhante, e Jesus deu exemplo de como seriam esses homens. Jesus falou: vou dar um exemplo de um homem para vocês. Ele deu uma referência para nós. Falou: está vendo aquele maluco do meu primo lá que come gafanhoto, se veste de pele? Ali é uma referência. Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele, não. E a lei e os profetas duraram até ele. O último profeta da antiga aliança. E Jesus estava lhe dando uma referência para a gente de como seriam os seus discípulos. Vocês vão andar geralmente errantes, não vão ter lá grande coisa, não vai faltar nada, mas não vai ter grande coisa. E as pessoas vão ter vocês como loucos. Vocês vão ser do contra. Só que na hora de falar o que precisa falar para o rei, vocês vão ter coragem de falar. Na hora de falar a palavra do Senhor, vocês vão ter coragem de falar. E na hora de anunciar aquele que é todo poderoso e que batiza com o Espírito Santo, vocês vão ter ousadia para falar. Ele deu uma referência para nós. E depois ele levanta o outro homem chamado Paulo, trazendo uma outra referência de homem de Deus para nós. A referência desse aqui é que ele vai ser cheio da palavra, cheio do conhecimento, mas é uma surra em cada lugar. E o dia que ele quiser ser doutor, ele vai quebrar a cara. Ele vai ter que voltar atrás e ir em sublimidade de palavras. Como fariseu, ele falou que era irrepreensível. Agora, como cristão, ele falou: sou o mais desgraçado, sou o mais miserável de todos os homens. Dos pecadores, eu sou o principal. Temos referência. Mas o sistema, principalmente o sistema religioso, quer dizer que nós não temos culpa e quer dizer que tem algum problema. Daí, os chavões do evangeliquez. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que é isso? O melhor de Deus está por vir. E nós engolimos. E não acontece, não acontece, não acontece. E vem a frustração, porque esperamos o que não é para esperar. Permitimos o que não era para permitir. E aceitamos o que Deus não aceita. Aí vem a frustração. Por que estamos em casa? Por que vocês estão em casa aí?
Ô pastor, mas Deus não pode fazer um super, um mega, um ultra culto, e de vez em quando a gente fica, um mega avivamento, uma Rua Azul, edição 2 ou 3? Será que é só isso? Será que o Evangelho é só isso? São edições de avivamento? Ou será que o Evangelho é o avivamento? Ou será que o Evangelho é o poder de Deus? Então nós ficamos assim como bobos, esperando aquilo que já veio, querendo aquilo que já está feito. Enganados e frustrados. E Ele já fez. Ele já fez. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Todas as promessas, tudo que Jesus fez para nós, está tudo no verbo passado. Já fez. Já fez. Abençoou, edificou, justificou, salvou, regenerou. Tudo no passado, tudo pronto. E nós ficamos querendo. Eu falei esses dias, foi domingo, começando o assunto, do porquê da ansiedade, a doença do século, os traumas. E eu falei sobre o ressentimento. A causa da ansiedade é o ressentimento. O ressentimento nós vamos tratar mais diretamente como culpa. A culpa. E o homem carrega uma culpa muito grande. E nós começamos a tratar sobre isso. E no começo do domingo deu um pouquinho de medo em algumas pessoas, porque eu comecei a falar que nós somos ressentidos contra Deus, e não está no consciente, nem no subconsciente, está no inconsciente. É uma coisa pré-histórica da humanidade. É uma coisa que está na genética de Adão. É um trauma do primeiro homem. E eu li para vocês aqui, estou só recapitulando, que o trauma do primeiro homem foi que Deus falou para ele: a terra é maldita por sua culpa. Tudo que está acontecendo aí com a terra é culpa sua. E a terra vai ser sua inimiga. E ela vai produzir cardos e espinhos, enfim. E a última visão que Deus teve, aliás, a última visão que Adão e Eva têm de Deus, é Deus lhe oferecendo um par de roupas, 2 túnicas. É a última visão que eles têm de relacionamento com Deus. Daí então, quando ele tenta se aproximar de novo, ele dá de cara com um querubim guardando o caminho e uma espada flamejante passeando. Banido, não pode entrar, não tem mais acesso, persona non grata, não é bem-vindo mais aqui. E eu expliquei para vocês depois da descendência, do trauma depois de Caim, e falei rapidamente que Caim, quando mata o irmão, na realidade ele não queria matar o irmão, ele queria matar Deus. A bronca dele foi com Deus. E mata, e transfere, matando o irmão. Ganhou um nome de fugitivo e vagabundo. E daí então o homem geralmente tem mais ou menos isso. O homem está sempre fugindo, e se der moleza, a gente é meio folgado. Se der moleza, principalmente nós homens. E ficamos com esses traumas no inconsciente. E o grande ressentimento, na realidade, e a gente não tem coragem de assumir, é contra Deus. É contra Deus. E nós sempre ressentidos lá no fundo, em algum momento, mas por que não abençoou, por que não me ajudou, por que não fez? Poxa vida, mas pastor Nilo, será que Deus não pode, pelo menos uma vez, me favorecer, fazer do meu jeito? E li para vocês isso daqui, falamos
abertamente sobre o assunto. E nós concordamos, realmente, nós temos um ressentimento, ainda no nosso cérebro, ainda vamos falar assim, meio que clínico, meio reptiliano, né? Um cérebro bem arcaico, um cérebro do homem mais primitivo. Lá no fundo, lá no escondido, lá no iceberg onde não vê, lá no inconsciente, há uma revolta interna, há um ressentimento interno contra o Altíssimo. Ele vai reclamar no último livro do Antigo Testamento, e ele fala: se vocês foram rudes comigo, hein? Vossas palavras foram duras comigo, foram agressivas. Ele fala: em que nós fomos agressivos? Foi quando vocês dizem que inútil é servir ao Senhor, que inútil é sacrificar ao Senhor. O profeta Malaquias vai reclamar isso. E quantas vezes realmente as nossas palavras foram agressivas contra o Altíssimo? E quantas vezes? E quantas vezes? E daí, essa culpa que não sabe de onde que vem, a psicologia tenta resolver, não consegue, a psicanálise tenta resolver, Freud tentou ajudar, mas não consegue. Tem mecanismo, tem terapias, tem um tanto de coisa. Eu citei que tudo diz que Freud responde, mas não responde. A Bíblia responde. A Bíblia responde. E esse grande mal, essa culpa que nos persegue, e essa culpa é a que gera a ansiedade. Essa culpa é que gera os transtornos. Essa culpa é que gera... Gente, tem pessoas que ficam doentes com o que a gente chama de doença psicossomática ou doenças autoimunes, que a pessoa tem mancha no corpo, dá erupções na pele da pessoa, fica ruim do fígado, fica ruim do rim, mexe com diabetes, mexe com a pressão. Alguns desenvolvem lúpus, outros fibromialgia e assim por diante, tantas outras doenças autoimunes. Tudo daqui. Aí você fala: como é que pode esse órgão fazer tanta desgraceira no corpo humano? E o nosso inimigo sabe. Lembra que ele não tem pressa? E o que o Senhor quer fazer conosco? Nos curar. É isso. Eu não estou aqui para mostrar a culpa e simplesmente mostrar e pronto, acabou, e deixar por isso mesmo. Não. Nós estamos aqui trazendo um alerta, acendendo a luz, como profeta. E dizendo: olha, o problema está aí. Ó. Então agora, já que eu sei onde está o problema, eu vou buscar cura. E tem cura disponível. Tem cura disponível. No João 5,39, ele vai dizer assim para nós: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Versículo 40 ele fala: e não quereis vir até mim, para que eu os cure. Ou seja, vocês estudam porque vocês acham que a segurança está no conhecimento. Mas o conhecimento das Escrituras fala de mim. Fala da vida eterna, mas a vida eterna está em mim. Você pode conhecer tudo sobre a vida eterna, tudo sobre o céu, tudo sobre escatologia e nunca entrar lá. Conhece sobre ele, mas não tem ele. É um absurdo, né? Conheço sobre ele, mas não sou dele. Ou muitas vezes um pregador como eu aqui, como pastor Nírio, a gente vai ser conhecido até pelo mundo inteiro, conhecido na mídia, alguém vai querer fazer uma reportagem com a gente, aí quando chegar naquele dia, fala: você é bem conhecido, hein, rapaz? Mas eu não te conheço.
Você é bem conhecido, hein, Sérgio? Aí quando chegar lá, vassourada nas costas. Não te conheço. E outra coisa, nunca te conheci. E outra coisa, eu quero você bem longe de mim. Vocês que praticam a iniquidade. Então Jesus reclama, mas oferecendo a cura. Ele fala, o pior, versículo 40, o pior é que vocês não querem vir até mim para ter vida, para que eu os cure. Então a primeira coisa, eu me aproximo de Deus crendo que Ele existe. A maioria das vezes nós nos aproximamos não acreditando 100% na presença dEle, em nós e conosco. Na maioria desses cultos que nós entramos nessa porta aqui, nós não acreditamos que Ele está aqui presente e real. Falamos que acreditamos, cantamos que acreditamos, mas lá no âmago, lá na alma mesmo, lá no profundo, no escondido, não tem 100% de certeza. Algumas pessoas tiveram aqui um tempo, alguns lapsos, alguns. Teve gente que tinha tanta certeza que Deus estava aqui, que via rio aqui, e não tinha piso, mergulhava no chão. Estou falando sério, mergulhava no chão. Porque via água. Sei o que eles viam, eles viam água. De tamanha certeza da presença de Deus. Ou como disse o pastor Francisco algumas vezes, a presença de Deus era palpável. Dava... Oh, meu Deus, que saudade que eu tenho disso. Dava medo de respirar. Mas alguma vez Deus não esteve presente? Não, sempre Ele esteve presente. Sempre. O problema é que nós não estávamos presentes. Na Igreja Católica tem uma tal de uma missa de corpo presente. Muitas vezes, amado irmão, amada irmã, você está com tanto BO na sua vida, tanto problema, tão preocupado com o seu Deus, que muitas vezes é o dinheiro. Você está tão preocupado com o seu Deus, que só está a sua carcaça aqui, está só seu corpo aqui. Você está lá na Casa Bahia, você está na prestação do Magazine Luiza, você está não sei na onde, você está no aluguel, você está em todo lugar, menos aqui. Ele está. Não falha. Não falha. Agora, para fazer essa ligação, é isso que eu quero. Falei, Senhor, se o Senhor não colocar fogo no meu sermão, vou ter que colocar fogo nessa coisa toda aqui. E se eu não mexer com meus irmãos, tem que mexer comigo. Eu lido com gente, eu atendo gente. Eu atendo irmãos nossos daqui, dessa casa, que estavam pensando em tirar a própria vida. Eu atendo, Nora. Não é nenhum nem dois, não. Irmãos que sentam aí com vocês. Por nenhuma nem duas, por várias vezes pensaram em tirar a própria vida. E você fica perguntando, como? Tamanho desespero, a dor, a culpa, que não sabe como resolver. E fica com vergonha de sentir culpado. Já tem a culpa. E além da culpa tem a vergonha. Me perdi em algum lugar. Ah, está aqui. A culpa. E esse ser sabe que tem culpa. E que a culpa é uma marca
que ficou presente no primeiro homem. E ele sabe que essa culpa acompanha. Jesus, o que ele podia fazer, ele fez. Em Filipenses 2, 5, 11, diz que ele fez mais do que podia. Porque diz que na forma de servo ele se humilhou mais ainda. Ele baixou até nós. Ele baixou. E você sabe como é que nós somos enganados? O profeta vai dizer que por nada. O profeta Isaías vai dizer que por nada, por nada nós fomos vendidos, fomos enganados. Por nada. Por uma mentira. E eu dizendo para você que Ele se importa, Ele te ama, Ele se importa, Ele se importa. Ele se importa. Não precisa te amar. Não precisa, não tem obrigação de te amar. Não precisa se importar com você. Não precisa de você, não precisa de mim. O céu não é um negócio que deu errado. Não tem uma placa, precisa-se de adoradores urgentemente, a qualquer preço. Mas não, Ele abriu para nós. Só que esse nosso inimigo, em contrapartida, foi dada uma sentença para ele, que eu falei no domingo. A sentença para ele foi: eu vou fazer um fogo sair do meio de ti. Esse fogo vai te consumir. Satanás, você que era todo orgulhoso, que se cobria de toda pedra preciosa, você que andava no meio das pedras afogueadas, você que era feridor da medida, você que era o guardião da luz, eu vou fazer sair um fogo do meio de você, Satanás, e nunca mais serás para sempre. Aí esse ser diz: já que eu nunca mais, o que eu puder fazer para a Francisca não entrar, eu vou fazer. O que eu puder fazer para o Rubens, eu vou fazer. Eu vou até no leito de morte. Eu vou tentar enganar esse ser humano até no último. Pois ele acreditou. E sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas é no Kairos, no Cronos, ele tem muito tempo. Então, o que está aqui? O Espírito Santo nos trazendo nessa noite, nesses dias, que espero que ajude a igreja assim. Eu não vou dar conta. Pastor Nilo não vai dar conta. A gente não vai dar conta de orar por todo mundo, de socorrer todo mundo. Imagina! A gente não vai dar conta. Você que está aí na tua casa agora, gemendo de dor, que pensou besteira hoje, que não fez besteira ainda porque o Espírito Santo não deixou. Tem socorro. Tem solução, mas precisa que você se levante, precisa que você creia. Precisa que você pelo menos, reconheça que tem a enfermidade. Não adianta, que nem diz o caipira, ficar tampando o sol com a peneira. Quando se aproximar dele, se aproxima crendo que ele existe. Se aproxima se humilhando. Se aproxima reconhecendo. Se aproxima falando a verdade. Eu fiquei chateado com o Senhor. O Senhor deixou minha irmã morrer lá, faltando oxigênio, aspirando. Eu fiquei muito chateado com o Senhor. O Senhor podia ter aliviado ela. Minha irmã morreu desgraçadamente. Eu fiquei muito chateado com o Senhor. Eu sei que eu não posso, mas eu fiquei. E se eu mentir vai ser pior. Mas já que eu não consigo resolver, eu não consigo entender por que, me ajuda. Ou faz que nem a Maria, que gentilmente ela perguntou, o anjo disse: você vai ter um filho. E ela, na simplicidade dela, ela falou: mas
Ela não se escondeu, ela não teve, ela perguntou. Já o Zacarias foi arrogante. O profeta foi arrogante. A serva do Senhor, ela pergunta. Eu estou com dúvida. Como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem. O anjo falou: Maria, eu te explico, menina. Espera aí, vou te explicar. Senta aí. Vai acontecer o seguinte: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, vai te cobrir e você vai gerar. O sacerdote não, o Zacarias com dúvida. Você tem dúvida e é tão presunçoso, tão arrogante que não tem coragem de falar. Então é o seguinte, você vai ficar mudo. Você vai ficar sem falar 1 ano. Ou, desculpe, vai ficar sem falar até que nasça a criança. Então, não tem nenhum problema. Mas precisa falar. Eu parei em Romanos capítulo 9, no domingo, falando sobre isso. Por que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú? E por que Deus continua, muitas vezes, escolhendo Jacó e aborrecendo Esaú? No nosso psique, isso é todo dia. Todo dia acontece isso. Deus ainda continua, muitas vezes, escolhendo Jacó e aborrecendo Esaú. Mas a questão para nós aqui é dizer: Senhor, eu fui ministrado, eu entendi que há uma culpa que vem desde o Éden, que há um trauma que vem desde o Éden, e eu entendi que muitas vezes eu tenho uma culpa, eu tenho um trauma, mas eu não sei de onde que é, porque está no inconsciente, e de vez em quando aflora. E de vez em quando a gente dá os cois, não vou mais na igreja não. Quer saber de uma coisa? Não está adiantando nada ir na igreja. Não vou mais não. As meninices, né? E era mais fácil falar com ele: Senhor, tem uma dor aqui, tem uma coisa aqui que eu não entendo. Eu sei que é errado, mas eu nem sei por que está errado. Eu sei que é errado ter ressentimento contra Deus. Eu sei que é errado, mas eu não sei por que está errado. Eu não sei de onde que vem isso. Eu preciso aprender. E ele vem gentilmente, docemente, e nos ensina. Ele vai nos ensinar: o teu problema é que teu primeiro pai pecou, vocês já nascem assim brutos, vocês com 2 aninhos, bate boca com a mãe, com o pai, não quero, e grita. Vocês são assim. E quanto mais tiver a disciplina do Espírito, porque se Jesus, Hebreus 5:8, diz que aprendeu a disciplina, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, se ele e nós, então. Aí eu vou chegar e falar: Senhor, então na realidade, o que eu estou precisando é ser disciplinado. E ele vai dizer para nós, nesse mesmo Hebreus, que ele só disciplina, ele só corrige filhos. Bastardo ele não corrige. Se você está fazendo o que você quer, aquilo que você acha, está numa boa, fique tranquilo, querido, queridona, você não é filho não. Você está largado, sabe por que você está largado? Porque você não é filho. Se você fosse filho, alguma disciplina teria. Porque ele corrige a quem ele ama e a quem ele toma por filho. E é para nos melhorar e para que a gente melhore a nossa existência aqui na Terra e melhore a vida das pessoas. Porque tem vezes que não basta só a nossa desgraça, a gente quer desgraçar a vida das pessoas também. Não basta. Bom dia, bom dia. Bom dia por quê? Chega lá a pessoa, né, toda alegre. Bom dia, bom dia, bom dia.
Aí o azedo passou para você. E o salmista diz que eu vou entrar por suas portas com gratidão. Eu vou entrar por seus átrios cantando hinos de louvor. Todo dia eu vou dizer, este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemos e alegremos nele. Esse é o dia. Aí a pessoa amanhece chovendo, não sei o quê. Oh, mas que dia. É esse o dia que o Senhor fez. Que o Espírito Santo traga doçura nesse fel que está na sua vida e tire esse fel. Que o Espírito Santo derrame um unguento, um bálsamo na tua ferida. Espera sarar. Espera sarar. Vai sarar. Vai sarar. Vai melhorar. Você está no lugar certo. Você tem o melhor de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo. Não tem força maior do que o Espírito Santo na terra. Não tem força maior do que a igreja aqui na terra. A igreja tem o poder da ressurreição. Sabe o que é isso? A igreja tem o poder da regeneração. Temos. E nós ficamos bravos lá. Por causa dessas coisas. E perguntamos, Romanos capítulo 9, para que sempre aqui a gente anota tanta coisa, não fala 10% do que anota. Normal, né, pastor Nilo? E no capítulo 9 de Romanos, onde eu li com vocês, eu só volto lá, né? E ele diz, 9:13, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Nossa, como incomoda a gente isso. Meu Deus, como que isso incomoda a gente. E parece que todo dia, parece, irmã Geralda, que todo dia Deus tem um Jacó para amar mais do que a gente. Parece que todo dia Deus tem um Jacó. E eu citei aqui, né? Que eu não sei explicar porquê, mas eu sei que tem gente que parece que nasceu para sofrer. Tem gente que é um sofrimento que eu nunca vi igual. Tem pessoas que, eu vou te contar. E tem outros que eu falei aqui também, né? Que parece que vocês, alguém completou a frase, parece que está virado, né? Tem gente que dá. E tem outros que... Mas a graça não é comum a todos? A maravilhosa graça que nós cantamos não é comum a todos? Mas Jesus conta algumas parábolas para nós, para no decorrer da vida ir acalmando e controlando a culpa, o nosso psique. Uma das parábolas ele conta dizendo, olha, papai tinha uma vinha e saiu para chamar a gente para trabalhar às 6 horas da manhã. O horário de trabalho do judeu é 12 horas de trabalho. 9 horas ele saiu, tinha gente à toa, foram trabalhar. Primeiro grupo ele falou, vai trabalhar que eu pago o que for justo. Vou pagar um denário. Desculpe. Ele combinou, o primeiro grupo. Só o primeiro. Do resto em diante, de 9 horas em diante, ele falou, vai trabalhar que eu vou pagar o que for justo. Meio-dia, vai trabalhar. 3 horas da tarde, estão sem trabalhar até agora, por quê? Ninguém chamou a gente, vai trabalhar para mim. 5 horas da tarde, eu fico... Só Deus para contar uma história dessa. Só Deus para contar uma parábola dessa. Só Deus. Gente, ninguém sai 5 horas da tarde para chamar a gente para trabalhar. Faltando 1 hora para fechar o expediente. Só Deus. Aquele bandido que eu orei lá em Andradina, Deus cura ele. O cara com tumor vazando pelos pulmões afora. Matou a mulher, matou, já contei aqui, orei por ele, Deus salvou o homem. Na última hora. Só Deus faz isso. De chamar a gente para trabalhar na última hora.
O ladrão da cruz. Quando é na hora do pagamento, os filhos que têm o dodói, que têm a culpa, bom, trabalhei o dia inteiro, né? Trabalhei o dia inteiro. Aí ele começou a pagar, acendeu uma luzinha, falou, vai dar mais pra gente, né? Porque o cara não fez nada, ganhou igual. Quando receberam, receberam igual. Falou, vai dar mais, né? Porque receberam igual. O Senhor não é justo. Olha o ressentimento. O Senhor não é justo. Nós trabalhamos o dia inteiro, enfrentamos a fadiga do dia, e o Senhor paga igual. Amigo, o que eu combinei com você? Um denário. O que eu combinei com você? Crer no Senhor Jesus. Se você receber meu filho, eu te salvo. O combinado não foi esse? Não foi a salvação? Foi combinado para todo mundo, igual. Eu vou pagar o preço por você, eu vou dar a vida do meu filho por você. Agora, se eu quero agradar mais o Rubens do que você, Sérgio, é problema meu. O dinheiro é meu, a graça é minha, a bênção é minha, e eu quero e pronto. Eu amei mais ele e aborreci você e pronto, acabou. E ele, Jesus, para nos ajudar, ele fala, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E muitas vezes nós ficamos aí, com coisa de criança, irmãos, sofrendo, apontando, e o pior, apontando o dedo. Aí a ansiedade, aí vem, sofre por antecipação. É semana que vem que é a conta. Não, mas isso, mais aquilo, e se não der, e se não der, e se não der, e se não der, e se não der. Eu quero te falar que ansiedade é pecado, viu? Talvez você não ouviu, segura aí. Ansiedade é não confiar naquele que prometeu para cumprir. 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda, não é alguma, toda a vossa ansiedade, porque ele tem, não é que vai cuidar, ele tem presente, que ele tem cuidado de vós. Depois ele vai ensinar para nós, escuta, se vocês ficarem preocupados, vocês podem aumentar a altura de vocês, vocês podem tornar o cabelo branco ou preto. Não andeis ansiosos, coloquei aqui, né? Por coisa alguma. Aí vem a ansiedade, eu não confio que ele cuida. E sofro por antecipação. E na ansiedade, quando não acontece aquilo que eu quero, rapidamente se manifesta a culpa, e depois da culpa, a transferência de culpa, e depois o ressentimento. As pessoas estão tão ansiosas hoje, que no velório a gente fala assim, meus sentimentos, né? Acho que as pessoas se encontram hoje e falam, meus ressentimentos. Acho que se cumprimentam assim hoje. Bom dia, meus ressentimentos. A tua cabeça não aguenta. Se você não colocar nele, não crer, a cabeça não aguenta. Descansa. Deleita-te também no Senhor, diz o salmista. Tá anotado aqui, não deu para falar. Além de descansar, deleita-te. Aí nós vamos ter essas objeções, vamos ter o peso moral. Aí eu fecho aqui, porque nós queremos justificar, né? O peso moral. Ah, mas ele fez da mesma massa um vaso para ira, um vaso para... Ele diz que para Moisés que vai compadecer de quem ele compadecer, e vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. E não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aí? Agora,
para sarar a minha culpa, aí a gente vai chegar no domingo, eu preciso entender a soberania, o remédio para sanar, para acabar mesmo com a culpa, com o ressentimento. É entender a soberania de Deus. Se você tiver curiosidade, quiser ver na tua casa, na internet alguma coisa, aquela música, Tu és soberano, lê o testemunho dela depois. Depois lê o testemunho de quem escreveu aquela música. Então, se nós entendermos isso, a dor da nossa alma vai ser sanada, a culpa vai sair. Você vai economizar dinheiro, não vai gastar com terapia, custa R$300, tá? A sessão, baratinho, 250. Você vai economizar dinheiro, você vai fazer terapia com o Espírito Santo. Vai descansar nele, vai ser sincero com ele. E vai ver que algumas pessoas que eu atendo, tem uns que até acharam que se aceitando, que mudando. Teve uns que até mudaram de gênero. Eu falei, ajudou a sua vida? Mudar de gênero? Tirou a culpa? Eu não estou aqui na sociedade do século XXI para combater, para levantar bandeira de nada, nem para ter preconceito, ou sei lá, qualquer coisa que fala. Eu estou aqui para falar de pecado. Eu estou aqui para falar de graça. Mas a minha pergunta, geralmente, para as pessoas que eu conheço é: passou a culpa? Sarou? Então, não é esse o caminho. Mas eu posso te mostrar o caminho. Reconhecer quem Ele é. Quem nós somos. Senhor, nós somos seres que nascemos culpados. E a culpa nos persegue. Só que, Senhor, nós queremos ficar livres dessa culpa. Nós reconhecemos, como dizia no confessionário católico, né? Reconheço que é minha culpa, que é minha máxima culpa. Até lá no confessionário católico tem. E agora, essa culpa já foi descarregada, foi chicoteada, foi arrebentada em Jesus, o teu Cristo, o teu ungido. Toda a culpa. E quando eu choro, quando eu penso em tirar minha própria vida, ou dou algum gatilho, ou quando eu fico ansioso, ou quando eu estou dizendo que o sangue do teu filho não foi suficiente. E que o sacrifício dele não foi perfeito. É isso que nós estamos falando. Nós vamos dizer que o cordeiro com o bode expiatório, que aquele que tira a culpa, não foi suficiente. Se ainda sentimos culpa. Aí vamos nele, nos quebrantamos e dizemos: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu seja um ser humano melhor, para que expresse com graça, com ternura, com amor, a tua graça aqui na terra, para que eu seja curado e para que cure outras pessoas. É essa a minha intenção aqui com vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Domingo a gente continua, se Deus quiser. Levanta aí, dá um abraço no teu irmão aí, fala: valeu a pena, que bom que você veio, que bom. Você que está em casa, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus que te dê alívio dessa dor, desse sofrimento, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, queridos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.